Salve, salve, Elevando Ideias, tudo bem com vocês? Queria começar a aula de hoje com a seguinte pergunta: o que causa o movimento? Qual é a causa das coisas se moverem? Bem, vocês provavelmente devem ter visto a aula passada, caso não viram, vou colocar aqui no card para vocês. Mas o que causa a velocidade? O que causa a variação da distância pelo tempo? E, enfim, por mais que para alguns seja intuitiva a ideia de movimento, antigamente não era. E é o que a gente vai estudar na aula de hoje, como que foi construído a ideia de força, a ideia de aceleração, que é de fato o movimento, qual que é a causa dele, como que o movimento se mantém, como o movimento progride, entendeu? Esse é o nosso foco da aula de hoje, tudo bem? Vamos começar o movimento? Perdão, aqui ó, pegar um spoiler da aula de hoje. O que causa o movimento? Para Aristóteles, a causa do movimento é devido à força, ou seja, só vai existir movimento, só vai existir velocidade se houver força, tudo bem? É isso que Aristóteles afirmava. Lógico, Aristóteles viveu muito tempo atrás, ó. Se eu não me engano, Aristóteles viveu em 380 antes de Cristo, tudo bem? No caso perdão, é AC 380 antes de Cristo. Ou seja, tudo bem ele errar, né, que nem a gente vai ver aqui. Vamos supor que a gente tenha uma bolinha e ela esteja sendo puxada por uma força F. A bolinha, ao ser puxada por uma força F, ela vai adquirir uma velocidade Vzinho. De repente, se a gente parar essa força F, a gente parar essa força F verde, a gente cancelar esse vetorzinho aqui, a gente cancelou esse vetorzinho aqui, a bolinha automaticamente vai parar? Aristóteles acreditava nisso. Ou seja, se você estiver empurrando alguma coisa, parou de empurrar, ela vai parar, tudo bem? E essa ideia não tá. Percebe que faz até que sentido, né? A gente pensa, para ter que ter uma velocidade, para haver uma variação de posição, alguém precisa estar empurrando, alguém precisa estar puxando, certo? Mas o que que a gente percebe? Vamos supor que a gente tem um menino no supermercado empurrando o carrinho. A gente tem aqui o menino empurrando o carrinho, né? O menino vai exercer uma força F no carrinho e o carrinho vai adquirir uma velocidade C, tudo bem? O carrinho vai adquirir uma velocidade VC, que seria a velocidade do carrinho. E perceba que a velocidade do carrinho vai ser igual, tudo bem? Porque eles estão indo juntos, o carrinho está sendo empurrado pelo menino, ou seja, eles estão juntos, é, ou seja, então a velocidade do carrinho vai ser igual à velocidade do menino, tudo bem? Então, VC igual a V. Bem, inclusive a mesma direção e sentido. Então VC igual a V. Mas de repente essa força vai parar, tudo bem? Ou seja, o carrinho vai soltar, perdão, o menino vai soltar o carrinho, tudo bem? A força que ele vai aplicar no carrinho agora vai ser zero. E ele também vai parar. O que que vai acontecer com o carrinho? O carrinho que estava sendo empurrado de repente foi solto. O carrinho vai parar instantaneamente? A velocidade do carrinho, quando for solto, vai ser automaticamente zero? A gente sabe que não, a gente sabe que se a gente soltar o carrinho que estava em movimento, o carrinho vai continuar em movimento, ainda mais se tiver uma rampa, se tiver uma descida, o carrinho vai continuar em movimento, ele vai querer continuar indo para frente, que é para onde a gente estava empurrando ele. Ou seja, a velocidade do carrinho quando é solto, velocidade do carrinho quando é solto, vai ser maior que zero, tudo bem? Porque vai continuar tendo movimento para a direita. Lógico, a gente sabe que por causa da força de atrito, o movimento vai se reduzindo. Mas isso é uma discussão para outra hora. O que eu quero que vocês entendam é que o carrinho vai continuar andando, tudo bem? Então, Aristóteles estava incorreto, certo? Pa- E por isso Aristóteles era burro? Óbvio que não. Ele viveu em 380 a.C. Mas vamos refinar essa teoria do que causa o movimento. Newton e Galileu proporam três, eu defini aqui, proporam regras que regem o movimento, regras que regem o que é velocidade, como que a velocidade, como que a velocidade varia, tudo bem? Essas aqui não são as três leis de Newton, tudo bem? São só três princípios que eu selecionei para explicar melhor como funciona o movimento. Eu não quero que vocês achem que essas são as três leis de Newton, não são, tudo bem? São apenas três princípios que eu coloquei para definir melhor com vocês o que é velocidade e o que é força, tudo bem? Nosso primeiro princípio é que a força é diferente da velocidade, a força é diferente do movimento. Como assim? Vamos supor que a gente tenha três carrinhos aqui. O carrinho
o primeiro carrinho está sendo empurrado para a direita por uma força F e para a esquerda por uma força F'. E a força da direita é maior que a da esquerda. Se a força da direita for maior que a da esquerda, o que que a gente pensa? A gente pensa que, vou colocar aqui, a gente pensa que o que? A velocidade vai ser para a direita. Como as forças são ser iguais, aqui a velocidade seria igual a zero. Que aqui, ó, a força para a direita é igual a força para a esquerda e meio que iam se anular, né? E aqui a força da esquerda é maior que a força da direita, então o carrinho iria para a esquerda, né? A gente tem essa ideia, opa, aqui o vizinho, a gente constrói essa ideia de que se a força está para o lado, a velocidade também vai estar para esse lado. Essa é uma ideia de Aristóteles, a força é igual ao movimento. Mas a gente percebe que é diferente. Então, por incrível que pareça, independente de onde está apontando a força, a gente pode ter uma força para a esquerda. A gente pode ter aqui uma força para a esquerda, aqui perdão, uma força para a esquerda não, aqui uma velocidade para a esquerda, aqui uma velocidade para a esquerda, né? Aqui uma velocidade para a esquerda. O Perdão, aqui uma velocidade para a esquerda, aqui uma velocidade para a esquerda e aqui uma velocidade para a esquerda, tudo bem? Ou seja, independente de onde está apontando a força, a gente pode ter velocidade para o sentido oposto da força, tudo bem? Então, mesmo que aqui ó, as forças se cancelem, ainda pode haver velocidade, tudo bem? A gente vai entender melhor. Mas o importante de entender por agora é que a velocidade não é igual à força. Então, pode ter uma força para cima e velocidade para baixo, força para a direita e velocidade para a esquerda, tudo bem? O segundo princípio é a ideia de inércia, tudo bem? É um conceito meio complicadinho, que muita gente acha que entende, mas não entende de fato. Vamos supor que a gente tem um menino em cima de um trem, o trem está com uma velocidade v, tudo bem, indo para a direita, e vamos supor que o menino deu o salto. Vamos supor que o menino saltou 1 metro, tudo bem? Antes no trem o menino tinha velocidade, vamos lá, a gente chamou aqui a velocidade de VP, velocidade da pessoa, tudo bem? Enfim, a velocidade da pessoa vai ser igual à velocidade do trem, certo? Olhando para esse casinho aqui, a gente está olhando só para essa figura aqui, tudo bem? A gente está falando que a velocidade do menino vai ser igual à velocidade do trem. Ou seja, eles vão continuar indo junto, certo? Tranquilo? Aí vamos supor que o menino saltou. Segundo Aristóteles, por ele ter saltado, por ele não estar mais em contato com o trem, ele vai ficar parado e o trem vai continuar em movimento. Então aqui a gente teria, perdão, que meu sor, aqui a gente teria o trem continuando indo para a direita e a velocidade do menino seria zero, tudo bem? Ou seja, se a gente tiver, o menino cairia do trem, certo? Porque ele não continuaria indo zero, ele não continuaria indo para frente, ele pararia, tudo bem? É isso que Aristóteles acreditava. Ele acreditava que se a gente tivesse alguém pulando, alguém pulando de um trem, o trem ia continuar indo reto e o menino ia ficar para trás, como se do nada ele parasse. Percebe que essa é uma ideia até contra-intuitiva, se a gente parar para pensar no contexto de hoje em dia, no conhecimento de hoje em dia. Mas enfim, na época se acreditava. Mas essa ideia tá errada, né? A gente sabe que tá errado. A gente sabe que tá errada. Por que que tá errada? Porque, vamos lá, vamos olhar pro exemplo 2 de outra forma. A gente sabe que com o menino saltando aqui, certo? O menino saltando do trem com a velocidade Vzinha azul, ele vai continuar tendo essa velocidade. Por quê? Porque não teve uma força atuando nele. O movimento tende a se manter, a força vai variar o movimento. Como assim? Então, se ele estava indo nessa direção para a direita, a uma determinada velocidade, e ele pulou, não é porque ele perdeu o contato com o trem que a velocidade dele vai ser zero. A força de contato é diferente da velocidade, tudo bem? É importante entender isso. Então, por mais que ele tenha de fato saltado do trem, ele vai continuar, ele vai continuar com uma força V, vai continuar com uma força V, e o trem vai continuar com essa velocidadezinha azul, vai continuar nessa velocidadezinha azul, e a velocidade azul vai ser igual, tudo bem, à velocidade da pessoa. Velocidade da pessoa. Tanto que o menino vai cair de volta no trem, que é o que a gente vê nessa figura aqui. O menino cai de volta no trem. O menino volta para a posição inicial. Percebam que ele estava nesse eixozinho aqui, ele continua nesse eixozinho aqui e vai acabar nesse eixozinho aqui. Por quê?
Porque o movimento tende a se manter, a velocidade tende a se manter. Ou seja, não é porque ele saltou, não é porque ele perdeu o contato que a velocidade vira zero. Não, ele vai continuar indo para frente. Então a trajetória do menino seria mais ou menos essa. Ele estava no trem aqui, ele pulou, só que ele pulou e continuou indo para frente, por isso vira essa trajetória de parábola. Ele continuou, pulou, indo para frente, a gravidade vai agir, lógico, ele vai cair de volta no trem e continuar indo para frente. Percebe que a velocidade nunca mudou, a velocidade para a direita nunca mudou, tudo bem? Por quê? É esse o princípio da inércia. A velocidade tende a se manter. Um corpo em movimento tem a tendência a continuar em movimento, tudo bem? É importante entender isso. E vamos lá para o nosso último tópico, a força vai causar a aceleração, tudo bem? Vamos supor que a gente tenha um carro aqui, um carro que está a 2 metros, 2 o quê? 2 metros por segundo, né? Aqui ó, 2 metros por segundo, tudo bem? Ele vai sofrer uma força aqui, a força do motor, tudo bem? O motor vai atuar no carro, vai atuar por um segundo, ou seja, a força vai ir para 3 metros por segundo, tudo bem? Vai acontecer isso daqui. E o que que aconteceu aqui? Percebe que antes a gente tinha uma velocidade de 2, foi para ter uma velocidade de 3, tudo bem? Qual que é o princípio disso? Qual que é o fundamento disso? A gente fala que ocorreu uma aceleração, ou seja, antes o carro, para percorrer uma distância de 6 metros, demoraria, é, 6 metros e desloca 2 metros por segundo, demoraria 3 segundos para deslocar 6 metros. Agora, como sofreu uma aceleração, como a velocidade aumentou, a velocidade agora é 3 metros por segundo. Ou seja, para a mesma distância de 6 metros, agora demoraria 2 segundos, tudo bem? Essa é a ideia. A velocidade aumentou. Ou seja, a posição vai variar mais intensamente. O grau de variação da posição vai aumentar mais, tudo bem? É isso que é a variação da velocidade, que a gente pode chamar também de ΔV sobre ΔT, tudo bem? Então vamos definir aqui, ó, aceleração, aceleração vai ser igual a ΔV sobre ΔT, ou seja, quanto que a velocidade varia. E essa velocidade vai variar de 3, que seria a velocidade final, menos a velocidade inicial, que é de 2, tudo bem? Aqui, ó, 3 menos 2. Em quanto tempo que isso aconteceu? Em quanto tempo que o motor agiu? Em um segundo. Ou seja, em um segundo, tudo bem? As unidades são metros por segundo, certo? Sempre bom lembrar das unidades aqui, que elas causam uma puta diferença. Vamos lá. Aqui, ó, 3 menos 2 na minha matemática, 3 menos 2 é 1. Aqui, ó, vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Aqui a gente tem 1 metro por segundo, que é a mesma coisa que dizer 1 metro por segundo ao quadrado, tudo bem? Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Por isso que a notação de aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Faz sentido essa ideia? Deu para entender? Então, aceleração é isso. A aceleração vai variar a velocidade. Percebam que se a aceleração fosse para a esquerda, a velocidade ia diminuir, mas ela não ia automaticamente para a esquerda. Então, vamos voltar para o nosso exemplo, o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Percebam que aqui a gente tem uma força para a direita maior que a força para a esquerda, tudo bem? Então, por mais que a velocidade para a esquerda seja, por mais que a velocidade seja para a esquerda, a gente vai ter aqui uma aceleração para esquerda, para a direita. Perdão, aqui ó, a gente tem a velocidade para a esquerda, mas por a força ser maior para a direita, a aceleração vai ser para a direita, tudo bem? Então, a velocidade está indo cada vez mais devagar para a esquerda. É como se tivesse alguém indo para a esquerda, sendo puxado para a direita, e ele vai resistindo até o momento que a velocidade vai zerar, e depois de zerar vai começar a ir para a direita, tudo bem? Aqui, como as forças se anulam, a aceleração é zero, tudo bem? É o que a gente chama de velocidade constante. E aqui a força está para a esquerda, assim como a velocidade. Então aqui a gente fala velocidade está para a esquerda. Ou seja, está sendo um movimento acelerado, a velocidade vai estar aumentando, tudo bem? Faz sentido essas ideias? Enfim, é muito importante entender essa construção, por mais que pareça básica, porque entendendo esse básico, entendendo como funciona o movimento, como que atua a força, a gente não vai se confundir no futuro. Porque eu vejo muita gente no terceiro do ano do ensino médio, da minha sala, até não é uma crítica a ninguém, não tô sendo pessoal, tá? Não confundam. Mas enfim, eu vejo muita gente que não entende muito de vetores, não entende muito de como acontece a velocidade. E por mais que pareça simples, pareça intuitivo,
Se você não entende esse começo, não tem como você continuar a entender o futuro, ou entender o final, tudo bem? Então é muito importante que você tenha em mente essa ideia e, enfim, essa foi a aula de hoje, tudo bem? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo para ajudar, continuar ajudando a gente, né, a produzir o conteúdo para vocês. Se inscrevam no canal, comentem se apareceu alguma dúvida. Enfim, obrigado, Derivando Ideias. Até a próxima. Valeu!